Boa tarde a todos, graça e paz. Vamos dar início ao estudo da carta do apóstolo João, hoje, no capítulo 5, dos versículos 1 até 12. Nós vamos fazer a leitura do texto. Todos são bem-vindos. Deus abençoe a nossa meditação nessa palavra. Vamos ler o capítulo 5, versículos de 1 a 12. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem ama a Deus, não, quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Que Deus abençoe a palavra do Senhor para a nossa instrução. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, pela graça do Senhor que nos visita constantemente, que está presente na nossa vida, pelo teu Santo Espírito, que é o Deus eterno habitando em nós. Nós te agradecemos por todas estas bênçãos e, ao mesmo tempo, nós louvamos o teu nome por sustentar a nossa vida e por nos dar a oportunidade de conhecermos mais de ti. Abençoa-nos nesta tarde para que possamos compreender o texto que o Senhor determinou que João escrevesse e que o Senhor tem usado nesses 2000 anos para a edificação da tua igreja, para correção de erros doutrinários e para estímulo das pessoas que são teus filhos a viverem na prática do amor fraternal. Nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado por todo o teu cuidado. Nós pedimos estas bênçãos e em tudo damos graças no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós temos aqui agora o texto bíblico de João
1 João, né, 5, de 1 a 12, e nós vamos meditar nele. O apóstolo João, como nós já temos visto, está terminando uma carta, a sua carta, onde ele enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Ele enfatiza, demonstrando que Jesus é Deus, demonstrando que ele é o Verbo que se fez carne, que ele é o Deus eterno que veio a este mundo para operar a nossa salvação. E ele contrapõe aqueles heréticos que negavam tanto a divindade de Jesus quanto a encarnação de Jesus. Eles negavam que Jesus fosse realmente Deus e negavam que que Deus tivesse encarnado na pessoa de Jesus. Eles diziam que Deus era tão perfeitamente bom que não poderia se misturar com aquilo que é mal, que é a natureza humana. Então, para eles havia uma dualidade, o bem e o mal, como se fossem dois mundos, dois reinos diferentes. Mas a Bíblia ensina que só há um rei universal, e embora o mundo hoje seja jazendo no maligno, ele não é um Deus. O maligno é o Deus deste século, mas não é o Deus eterno da mesma natureza de Deus, porque, segundo Isaías, segundo Salmos, alguns Salmos, Deus é um Deus eterno e único. A unicidade de Deus, isto é, o fato dele ser único, demonstra que todos os deuses dos povos são mentiras, são coisas vãs, são nada, como diz o salmista, né? O salmista fala que os ídolos dos povos não são nada. E o apóstolo João está defendendo exatamente isso aqui, que Deus encarnou-se em Jesus de Nazaré. O Verbo se fez carne. E ele é Deus em natureza, em substância, em poder, em eternidade. Ele é Deus perfeito. E homem perfeito, porque ele, encarnado, nunca cometeu qualquer tipo de pecado, nem cometeu qualquer erro, nem cometeu qualquer imperfeição, né? Nem cometeu qualquer deslize involuntário que pudesse ser qualificado como uma dessas coisas. Então, Jesus é verdadeiramente Deus perfeito, né? E João, então, orienta os seus crentes, né? Os crentes que ele dirige, que ele abençoa com a sua presença, com o seu pastoreio, ele orienta os crentes a testarem e aprovarem, né, os espíritos, né? Não é qualquer espírito que a gente possa dar crédito, mas é necessário ter discernimento para provar os espíritos e ver quais são os espíritos de Deus, porque havia já naquela época, não havia nem 70 anos de cristianismo ainda, e já havia heresias graçando no meio do povo de Deus e demonstrando assim que o mal realmente não trabalha muito rapidamente e que nós, pelo menos nisso, devemos imitar, né? Trabalhar mais rapidamente também na evangelização. O apóstolo João manifestou amor paternal aos crentes e insistiu firmemente numa prática real do amor para com todos
e para com os irmãos principalmente. Prova cabal do verdadeiro amor de Deus. Então, para o apóstolo João, uma pessoa demonstra que é filho de Deus, que é verdadeiro crente em Jesus Cristo, quando essa pessoa ama os seus irmãos. O amor aos irmãos é a manifestação prática do cristianismo, né? O amor que vem de Deus e que alimenta a nossa mente, nosso coração, e faz a gente entender a necessidade de amar os irmãos e de sermos instrumento de bênção na vida desses irmãos. E é bom falar aqui que nós não abençoamos ninguém, certo? Então vem me abençoar aqui, o fulano me abençoou. Não, Deus abençoa. Nós somos instrumentos de bênção. Deus usa a minha vida ou a vida de qualquer irmão para abençoar outros irmãos. Mas é Deus quem está operando, é Deus quem está dando a bênção, é Deus quem está se servindo do crente para, como instrumento, utilizá-lo para trazer crescimento, edificação, ajuda, auxílio, solidariedade aos outros, aos que necessitam. Tanto irmãos como aqueles que não são irmãos, mas que são igualmente alvo do nosso amor, o amor que Deus derrama no nosso coração, né? Paulo ensina isso aos romanos, dizendo que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Bem, o apóstolo João, então, manifesta esse amor paternal aos crentes, e ele é um grande exemplo de pastoreio. Ele trata os crentes como amados, como filhinhos, demonstrando, assim, um grande carinho, um grande afeto pelos seus pastoreados, né? Pelas suas ovelhas, vamos dizer assim. E ele, então, mostra que Deus abençoa os irmãos com verdadeiro amor, e esses irmãos precisam demonstrar esse verdadeiro amor que vem só de Deus, que é a única fonte desse amor, para com todos os irmãos e para com aqueles que também necessitam da graça de Deus e ainda não são irmãos. E ele então diz que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É uma conclusão que João faz dessa sua carta. Para ele, para o apóstolo João, o amor não é uma opção. Isso é importante. O amor não é uma opção. Eu não posso escolher a quem amar. Eu não posso escolher, eu não posso decidir que vou amar alguém ou que não vou amar a outra pessoa. O amor não é uma opção. O amor é um mandamento de Deus. E eu preciso aprender a amar como Deus amou, né? E como Deus ama. Deus ama a todos, né? E Deus atinge a todos com o seu amor. O amor para João não é uma opção, mas é um mandamento definido, um mandamento que ele estabelece como um mandamento de Deus, né? Não é o mandamento de João, é o mandamento de Deus. Nesse texto que nós lemos agora, ele vai estabelecer uma relação concreta e efetiva entre Jesus e Deus. João não poupa, não tem limites para a argumentação em favor da identidade divina de Jesus. Ele fala disso quase que o tempo todo na sua carta. E a sua assertiva, o que ele diz que confirma efetivamente que Jesus e Deus são
da mesma natureza e da mesma substância, da mesma eternidade, né? Eles são Deus, e é que sua assertiva principal é que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias que Deus prometeu, é nascido de Deus. Então, todo aquele que crê. Agora, o que é esse crer? Esse crer aqui não é assentir intelectualmente, saber que historicamente não é possível negar a vinda de Cristo. Há documentos históricos que comprovam isso, né? E a própria história confirma isso. A existência da igreja há 2000 anos é uma prova concreta da existência de Cristo. Então, ele é Jesus é um acontecimento, um fato histórico, seu nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição. Então, não é assentir, saber que isso existiu, existe, não é isso. Crer aqui é muito mais do que isso. E é uma ação de confiar plenamente na capacidade dele de resolver os problemas da nossa vida. Não é possível confessar a divindade e messianidade de Cristo sem ter sido regenerado pelo Espírito Santo. O crer aqui implica necessariamente numa regeneração. Não, o crer que Deus existe, como eu creio que Maomé existiu, como eu creio que Átila existiu, como eu creio que Alexandre existiu, como creio que Hitler existiu, isso não é crer. Biblicamente, não. Né? O crer bíblico é aquela atitude que me faz compreender que Jesus Cristo é Deus e que eu tenho que confiar nele plenamente para a minha redenção. Eu tenho que entender e confessar a divindade do Messias. E isso não é possível sem ter sido regenerado. Ou seja, só o homem regenerado, aquele que creu e entregou sua vida ao Senhor Jesus, e é aquele que, sem ter qualquer outra atitude de dúvida, ele é regenerado pelo Espírito Santo, e ele precisa entender que ele nasceu de novo, e sem ter nascido de novo, sem ter passado pela experiência do novo nascimento, espiritualmente, ele não pode crer em Jesus Cristo. Então, o crer intelectual, o crer racional, o crer humano, é uma crença que todo mundo pode ter. Mas o crer espiritual, o crer que acompanhado de regeneração, esse crer que é produzido pela ação do Espírito Santo em nós, por meio da palavra, né? Por meio da palavra, o Espírito Santo atua, engravida essa palavra, e essa palavra se torna cheia de vida e transforma a nossa mente e o nosso coração, e nós passamos a viver na dependência plena de Deus, para perdão dos nossos pecados e para a nova vida que Ele nos dá em Cristo Jesus. Então, todo aquele que nasceu de novo, e que é gerado pelo Espírito Santo, ama a quem o gerou, ama a Deus. E ama também a Jesus, que foi gerado por Deus, né? Não foi criado, e ama eternamente gerado por Deus, e ama além de Jesus, aos que são também gerados
por Deus, que são os filhos de Deus que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa experiência é uma experiência importante, né? Porque João estabelece essa relação concreta entre Jesus e Deus, demonstrando isso, né? Sua assertiva, seu modo de afirmar isso é que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias de Deus, e isso é uma revelação do Espírito Santo, é nascido de Deus. Não é possível confessar a divindade de Jesus Cristo, a messianidade dele também, o fato dele ser não só de origem divina, mas ser o Messias escolhido por Deus para realizar a nossa salvação e assumir a sua posição de rei no reino de Deus, né, no reino de Davi, da descendência de Davi. Então, essa messianidade e divindade de Jesus só podem ser reconhecidas se a pessoa for regenerada pelo Espírito Santo. Então, o confessar com a boca, o confessar esta verdade bíblica é uma posição que a gente assume quando é convertido, né? Quando é convertido. Muitas pessoas, às vezes, se batizam e para serem batizadas, elas fazem aquilo que nós chamamos de profissão de fé. Professar aqui não é ter uma profissão, no sentido de ter alguma coisa para fazer para ganhar a vida. Profissão aqui é no sentido de professar, no sentido de confessar, de expor pela boca aquilo que vai na mente e no coração. Então, as pessoas fazem profissão de fé. E durante essa profissão de fé, elas confessam que creem em Jesus Cristo, mas depois não permanecem. Então, a gente percebe que as pessoas podem fazer uma confissão que não é verdadeira. Não é que ela deixou de ser crente, é que ela não, quando ela fez a confissão não foi verdadeira, no sentido de que não era acompanhada de regeneração. Então, não foi uma confissão de regenerado, foi uma confissão de quem estava frequentando uma denominação, uma igreja, e que queria ser batizado e talvez até emocionalmente estivesse preparado para isso, mas não estava espiritualmente preparado. Então, todo aquele que é gerado pelo Espírito Santo ama a quem o gerou, ama a Deus. E ama também aquele que foi gerado por Deus, tanto o Senhor Jesus Cristo, como aqueles que também são crentes em Jesus Cristo. Então, João demonstra que o amor é verdadeiramente a marca indelével que o cristão tem no relacionamento com as pessoas. O cristianismo é absolutamente relacional e é uma demonstração prática do amor de uns para com os outros. João nos oferece um teste. É interessante isso. João nos oferece um teste para os que creem. Então, ele diz: quem ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, amar a Deus para João é guardar os mandamentos. Não é guardar os mandamentos, todos os mandamentos que os fariseus tinham, mas é guardar aqueles mandamentos da lei moral de Deus, que todo salvo já tem a natureza própria de salvo, ele quer praticar aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, né? Aquela lei moral de Deus. Aquilo é normal nesse sentido de prática da vontade de Deus, né? Então, João está dizendo que todo aquele que é gerado pelo Espírito Santo
ama a Deus e ele nos ofereceu esse teste para que nós pudéssemos entender que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, né? Pratica os seus mandamentos. E tem poder para praticar, tem autoridade para praticar, porque já é nova criatura. Quem não é nova criatura, seria inútil, é inútil mandá-los guardar os mandamentos, porque eles não têm nem disposição, nem poder para guardar esses mandamentos. Então, uma pessoa que não tem Cristo no coração, ela nem quer e nem pode guardar esses mandamentos. Porque eles, primeiro, porque eles são contra todas as disposições da carne. E segundo, porque sem o Espírito Santo ninguém pode guardar a lei. Esse era o erro grave dos fariseus, por isso que Jesus os chamou de hipócritas, né? Muitas vezes, e criticou a sua obediência, não só a tentativa de obediência, não só aos 10 mandamentos, como também a os outros 613 mandamentos que eles tinham para muitas coisas, pequenas coisas, né? Como lavar, como se purificar, como o que comer, o que não comer, o que guardar, quanto que era andar uma milha, quanto que era o caminho de um sábado, como que eles tinham que se vestir, esse tipo de coisa que eram mandamentos que precisavam ser guardados por todos os judeus. Mas os fariseus tinham essa prática, mas eles não tinham essa prática de coração. Eles tinham uma prática de aparência, e Jesus condenou isso neles. A aparência deles aparentavam ser salvos. Então, Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora, pintados, né? Caiados, e por dentro, aquela podridão de um corpo sem vida que vai se decompondo. Jesus nos ofereceu, então, João nos ofereceu esse teste. E o teste, então, é muito, muito claro, um teste que pode ser aplicado a qualquer um de nós. Ele diz que os crentes que amam a Deus e guardam seus mandamentos também amam aos filhos de Deus. Não é possível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. E não é possível amar a Deus sem amar os filhos de Deus. E amar a Deus é guardar, obedecer, praticar, crer nos seus mandamentos. Isso é a manifestação prática do amor de Deus. O amor de Deus, o amor a Deus, né, é manifesto em obediência de coração. Obediência de coração. O que demonstrou a fé em Abraão, né, a fé de Abraão? O que foi? Foi a obediência. Creu Abraão em Deus e obedeceu. E obedeceu a tudo que Deus mandou para ele. Mandou que ele fizesse. Então, a nossa evidência pessoal de confiança, de crença em Deus e em Jesus é a obediência. E o Espírito Santo está dentro de cada um de nós para nos propiciar essa condição de obediência. Sem o Espírito Santo, nós não podemos obedecer. Ele é que nos ajuda, ele que nos orienta, ele que nos capacita a obedecer. Então, o amor a Deus é manifestado dessa maneira, obediência de coração. Uma obediência que me dá alegria, que me dá prazer e que, por consequência, me deixa entristecido
quando eu não obedeço, me deixa arrependido de não ter obedecido. Essa é uma evidência clara, né, de que Jesus está atuando na nossa vida, quando a nossa consciência nos acusa de não estarmos cumprindo a vontade de Deus. O amor a Deus, então, é manifestado assim, em contraste com os mandamentos judaicos. Os mandamentos divinos não são pesados. Os mandamentos judaicos eram uma carga. Jesus, inclusive, falou isso, né, para eles, que eles sobrecarregavam as pessoas com mandamentos que nem eles mesmos podiam cumprir, que nem mesmo os fariseus podiam cumprir. Então, eles andavam uma milha, eles andavam muito tempo junto com uma pessoa, tentando fazê-los um prosélito, ou seja, alguém convertido ao judaísmo, e sobrecarregavam essa pessoa com tantos mandamentos que nem essa pessoa podia suportar e nem eles mesmos, os fariseus, praticavam. Mas os mandamentos divinos não são pesados. Os mandamentos divinos são uma carga suportável. O fardo de Jesus é leve, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A razão principal é que há poder do Espírito Santo para nos capacitar à obediência. Então, o próprio Deus nos dá a sua ajuda pessoal, né, no Espírito Santo, para que nós possamos praticar aquilo que ele deseja de filhos gerados, né, regenerados, filhos que agora têm a mesma tem a mesma vida de Deus, né? Tem uma nova natureza, uma natureza humana transformada. Então, esse amor de Deus é manifesto desta maneira, em obediência. E o Espírito Santo nos auxilia. São os fardos. O fardo de Jesus é leve, ele nos ajuda a suportar. O mundo oferece resistência, né? Batalha contra os crentes, batalha contra o espiritual. Mas os nascidos de Deus têm outra natureza, têm uma natureza transformada, e eles vencem o mundo. O apóstolo João está dizendo que os crentes verdadeiros, aquele que ama a Deus, aqueles que amam a Deus, são nascidos de Deus e eles vencem o mundo, porque eles têm uma nova natureza. E eles vencem o mundo, isto é, eles ultrapassam as tendências, ultrapassam a resistência, ultrapassam as práticas do mundo, eles evitam tudo isso aí, porque eles estão mortos para o mundo. Nós temos visto na carta aos Colossenses, no estudo de quarta-feira no templo, que verdadeiramente nós temos uma natureza mortificada diariamente. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas limitações a praticar aquilo que Deus exige. E isso garante para nós uma vitória sobre o mundo. E a vitória que vence o mundo, segundo o apóstolo João, é a fé. A fé. Por quê? É pela fé que nós recebemos todos esses benefícios. Recebemos a salvação, recebemos a santificação. Tem muita gente que pensa que santificação é um esforço humano. E não é um esforço humano apenas. Na verdade, é um esforço negativo, né? No sentido de que nós renunciamos a nós mesmos, renunciamos à carne,
renunciamos o pecado, renunciamos o domínio de Satanás, renunciamos tudo aquilo que nós poderíamos praticar, renunciamos isso para aceitarmos, recebermos, para nos submetermos à orientação de Deus, né? Então, nós nos submetemos, estamos diante de Deus, estamos completamente submissos à sua vontade, renunciando diariamente, né? Jesus ensinou isso, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos entender que negamos aqueles aspectos negativos da nossa natureza, que mesmo transformados pelo poder do Espírito Santo, nós ainda estamos num corpo que não foi transformado, o nosso corpo. Então, o nosso corpo tem uma tendência, uma inclinação carnal para a satisfação dos apetites. E nós, então, precisamos observar tudo aquilo que o nosso corpo solicita, às vezes com intensidade, né? Eu fico pensando na compulsão que muitas vezes os viciados têm, né? Aqueles que são dependentes químicos, ou dependentes de sexo, ou dependentes de qualquer outra coisa, né? É uma compulsão verdadeiramente violenta. E é por isso que é muito difícil, eu acho até improvável, que alguém que não conheça Cristo tenha uma conversão, que não tenha uma conversão genuína, possa vencer esses impulsos carnais. Mas nós sabemos que quando nós somos controlados pelo Espírito Santo e a nossa mente está fixada no céu, nas coisas celestiais, então isto verdadeiramente nos auxilia, nos ajuda a vencer as provações, as tentações e as inclinações sensuais da nossa carne. E Deus é tão bondoso que, para os nossos instintos, Ele preparou soluções. E os instintos podem ser atendidos legitimamente dentro daquilo que Deus planejou. Então, o comer, o beber, dentro de condições normais, né? Sem gula, sem desperdício, sem embebedamento, sem práticas de sexo ilícito, né? Deus preparou para isso o casamento e alimentos que devem ser utilizados no horário certo, no horário adequado, disciplinadamente, para que nós verdadeiramente possamos aproveitar aquilo que é bom, que Deus nos dá, com a licença dele, autorização para usarmos de acordo com a vontade dele. Então, na verdade, essa sensualidade faz parte da nossa vida, mas ela não pode dominar a nossa vida. É isso que Paulo está João está ensinando aqui, né? O amor a Deus é manifesto em obediência de coração. Não obediência farisaica, mas obediência genuína. Aquela obediência que é desejada por todo filho de Deus. Em contraste com esses mandamentos judaicos, os nossos mandamentos não são pesados. Nós podemos viver na prática da vontade de Deus, porque Ele mesmo nos auxilia na pessoa do Espírito Santo. E essa resistência do mundo, essa batalha constante, Paulo avisa que nós teríamos essa luta, né? É uma luta constante. E até ele mesmo tinha problemas, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero fazer está sempre
diante de mim. Não é que ele praticava o mal, é que estava sempre diante dele. Ele tinha que fazer uma escolha a cada instante, fazer uma escolha orientado pelo Espírito Santo. E então Deus nos dá uma nova natureza, e os nascidos de Deus vencem o mundo por causa dessa nova natureza e por causa da sua fé. É a fé que nos permite receber essas coisas, que são dons da graça de Deus. Por isso é que Paulo fala aos Efésios: pela graça sois salvos, né, e mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a santificação depende parcialmente de eu negar a natureza pecaminosa, negar satisfação a ela, mortificar, né? Renunciar ao prazer, sempre, esse prazer ilegítimo. Agora, a outra parte é o Espírito Santo quem opera. Né? O Espírito Santo opera em nós as manifestações divinas na nossa vida. Ele nos dá os dons espirituais, ele nos capacita para o serviço, ele nos abençoa com a presença maciça do amor no nosso coração. Ele vai operando de modo que a vontade de Deus vai se tornando clara para nós. Então, isso é uma ação do Espírito Santo e é produzida pelo Espírito Santo. Quem vence o mundo é aquele que crê no Filho de Deus, isto é, aquele que confia plenamente que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus e o nosso Salvador. João, então, nesse texto, argumenta sobre a realidade e as credenciais do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus encarnado, isso é ponto pacífico para João. É o Verbo que se fez carne. Era um ser humano real. Eles tocaram nele, viveram com ele, comeram com ele, viram com seus olhos, ouviram com seus ouvidos. Era um ser humano real. Né? O Verbo era um ser humano verdadeiramente em carne e osso. Né? E era também o Messias, que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu tudo aquilo que a lei exigia, foi perfeito no desempenho da lei. E desde até mesmo o seu batismo, que ele não necessitava, ele se submeteu a esse batismo porque era para o cumprimento da lei. E morreu também derramando seu sangue. Então, sua morte também foi real e testificada pelo Espírito Santo, que é a verdade, né? Revela o Cristo de Deus. É o Espírito Santo quem revela. Então, tudo isso foi claro na pessoa de Cristo. Né? Ele nasceu, viveu, iniciou o seu ministério, né? Por meio da água. Né? Quando ele foi batizado, ele deu início ao seu ministério público, e cumprindo assim a lei, e derramou seu sangue na cruz do Calvário, finalizando o seu ministério público na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou. E a sua morte também foi real, testificada, porque se ele fosse só uma aparência, como diziam os docetistas, ele não teria morrido. Né? Então, a morte dele não seria real, se ele fosse apenas uma aparência, um fantasma. Né? Ele morreu verdadeiramente, foi sepultado, foi vigiado por tropas, né, por soldados,
para que nada acontecesse, mas ele ressuscitou. E então o Espírito Santo nos revela que tudo isso é a verdade. Ele revela o Cristo de Deus. No céu há também um testemunho fiel. Então nós temos aqui um testemunho humano nesta dimensão, na dimensão terrena, e temos um testemunho na dimensão celestial. O Pai, o Verbo, ou a Palavra, que é a mesma coisa, e o Espírito Santo. E estes três são um. Essa é uma declaração de João que fundamenta a doutrina da Trindade. João declara isso, não é? O Pai, o Verbo, o Espírito, e estes três são um, e eles estão no céu testificando a respeito da vinda de Jesus, da sua encarnação, morte e ressurreição. Ambos os testemunhos, tanto o testemunho do céu como o testemunho da terra, concordam em Jesus Cristo. Mesmo que homens estejam testemunhando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, o testemunho de Deus é maior. Mesmo que a igreja testifique que Jesus veio em carne, ressuscitou dos mortos e é nosso Salvador, há um testemunho maior que é o testemunho de Deus, que é feito por meio do Espírito Santo, que convence o pecador de pecado, justiça e juízo, demonstrando a esse pecador que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, Deus não deixou o testemunho exclusivamente por conta da igreja. Ele mesmo se manifesta testemunhando não contra a igreja, ou não sem contar com a igreja, mas junto com a igreja. Né? É uma sinergia, é uma ação conjunta. É por isso que nós podemos testemunhar, porque o Espírito Santo está conosco e nos auxilia nesse testemunho. Ele vai junto conosco, ele atinge os lugares onde nós vamos, ele nos ordena ir e vai conosco para a evangelização. Ambos esses testemunhos, então, concordam em um, e Deus está sempre conosco, ele falando sobre seu Filho. E há algumas ocasiões na Bíblia, nos evangelhos, em que Deus manifesta verbalmente. Ele fala: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, esse testemunho é suficiente. A perfeita humanidade de Jesus é consumada na cruz, porque ele derrama seu sangue e quando o soldado o perfura com a lança, ele derrama água, né? E morre em favor da salvação dos pecadores. Jesus, então, dá essa vida, a sua vida, para salvar os pecadores. Portanto, visto que há tão grande testemunho, né, diz o apóstolo João, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. O que é isso? É o Espírito Santo que leva o homem a crer e lhe dá convicção. Quem não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho, faz de Deus um mentiroso. Então, quando uma pessoa não crê que Deus mesmo testificou de seu Filho, quando ele disse, né? Este é meu Filho amado em quem me compraram, e quando ele manda o Espírito Santo para convencer os corações, quem não crê está fazendo Deus mentiroso. Por quê? Porque ele está falando uma coisa e a pessoa não acredita. Então, é como se Deus fosse um pregador de mentiras. E ele, então, termina o texto que nós lemos, ele
dizendo que Deus tem confirmado que seu testemunho, que ele nos deu, tem confirmado que o seu testemunho é verdadeiro. Ele nos deu vida eterna e esta vida está em seu Filho. Nós recebemos a vida eterna de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. E aí ele termina com um versículo que é bom a gente gravar, né? Que é muito importante. Todos os versículos são importantes, mas esse é mais didático, né? Quem tem o Filho, Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E isso faz a humanidade estar separada em duas classes: os vivos e os mortos. Quem tem o Filho, tem a vida espiritual. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Portanto, está espiritualmente morto. Concluindo, o amor aos irmãos, não é uma opção, é um mandamento de Deus. É uma questão de natureza. Quem é nova criatura ama aos irmãos. Esse é um bom teste para a gente fazer, né? Para nós mesmos e para outras pessoas com quem a gente tem convivência, está evangelizando. Quem tem o Filho de Deus na sua vida ama os irmãos. Então, o amor aos irmãos não é opcional. Eu vou amar se, eu vou amar porque, eu vou amar quando. Não existe isso, né? O amor é um mandamento. Deus quer que nós nos amemos uns aos outros, independente de ser, de porquê, de quando, etc. Quem é nova criatura, ama aos irmãos. E esse é um teste real. Segundo, o padrão do mundo é gostar de quem gosta da gente, né? Até tem uma música antiga, né, da Jovem Guarda, antigamente: eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? E, isso é o autêntico pensamento humano, né? Eu só vou gostar de quem me interessa, de quem cuida dos meus interesses, quem gosta de mim. O padrão do mundo é esse. Mas o padrão de Deus é amar não só os irmãos, mas até os inimigos. Jesus ensina: amai aos vossos inimigos. Amai é um verbo no presente, no imperativo presente, né? É uma ordem de Jesus. Ele não está afirmando, pedindo para você fazer se der certo, se for possível, se tiver bem-humorado, não é nada disso. Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Isso é mandamento de Jesus. O padrão do mundo, então, é gostar, mas o padrão de Deus é amar não só os irmãos, mas até os inimigos. E para amar, você não precisa necessariamente gostar, né? Você deve amar. Amar é racional, não é emocional. Amar é desejar e praticar o bem para as pessoas. O crente, terceiro, o crente tem o Espírito Santo, que o torna capacitado a vencer o mundo, a vencer o padrão do mundo. E a vitória sobre o mundo é consequência de depositarmos em Jesus Cristo a nossa fé. Ou seja, o mundo pode ser vencido, né? Todas as inclinações carnais e todas as tentações que o mundo nos apresenta
podem ser vencidas pela fé em Jesus Cristo. Porque eu preciso reconhecer que Ele está habitando dentro de mim pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Então, podemos confiar que o Espírito Santo que nos foi dado vai nos sustentar, nos capacitar a vencermos as tentações e a vencermos o mal. O poder que o Senhor nos dá, que é o poder do Espírito Santo e que está habitando em nós, é um poder para vencer o pecado, para vencer Satanás, para glorificar a Deus, para amar aos irmãos. Não é poder para sair fazendo milagre, para chamar atenção sobre si, para resolver milagrosamente todas as coisas, que muita gente queria esse poder, né? Esse poder que coloca a atenção e o foco na minha pessoa. Não. A autoridade de Deus é para a vitória sobre o pecado, é para a santificação. O crente, então, precisa entender isso, que é a nossa fé em Jesus Cristo, que capacita, né? Pelo Espírito Santo, somos capacitados a vencer. E, finalmente, há um padrão, uma espécie, uma qualidade de vida, há um padrão de vida, né? Uma espécie diferente de vida, uma qualidade de vida, que é a vida humana e que é diferente da vida humana e que é a vida de Deus. Então, nós temos uma vida diferente que é a vida de Deus. Essa vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo, é uma vida diferente da vida humana, no sentido de que é um padrão diferente, é uma espécie diferente e é uma qualidade de vida diferente. E ela serve para quê? Para manifestarmos a glória de Deus. Ela serve para vivermos essa vida que Deus nos dá, né? Essa é a vida de Deus dada em Cristo Jesus. E a pergunta básica que nós temos que fazer é se você já tem essa vida, né? E se você já tem, se você está ensinando, pregando, anunciando essa vida às pessoas. O cristianismo não é uma religião de fazer coisas, é uma religião de nova vida. Quem tem nova vida faz naturalmente as coisas próprias dessa vida. Não é necessário nem fazer esforço, porque ninguém precisa fazer esforço para viver a sua própria vida. Nós precisamos fazer esforço, sim, para renunciar à nossa vida corrupta humana e termos a nossa vida nova, aquela que Cristo Jesus nos dá. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não precisa ensinar um peixe a nadar. Por quê? Porque faz parte da sua natureza. Assim também, você não precisa ensinar um crente cheio do Espírito Santo a renunciar ao pecado, né? E a fazer e andar em obediência a Deus. Por quê? Porque faz parte dessa vida nova, a vida de Cristo Jesus que está em nós. Que Deus misericordiosamente nos ajude, nos abençoe, para que possamos viver a prática desta vida que Deus nos deu gratuitamente em seu Filho, Jesus Cristo. Amém.